Eu quero hoje falar um pouco mais sobre Jonas. Quem esteve aqui domingo? Levanta a mão. Eu não sei se fez sentido para você, mas essa palavra de Jonas de domingo falou muito comigo. E tem falado muito comigo durante esses dias. E eu quero dar uma continuidade, eu quero falar um pouco mais sobre Jonas. Eu quero, não vou dizer continuar na mesma mensagem, mas eu quero puxar um pouco da mensagem de domingo e trazer algumas outras coisas que o Senhor colocou sobre o meu coração. Amém? Abra comigo, por favor, Jonas capítulo 4, versículo do 1 até o 11. Nós vamos ler. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você acha que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Feche seus olhos, por favor, e curva a sua cabeça, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu filho. Eu sei, Deus, que tem tantas coisas ainda por trás desse texto. Tem tanta revelação, Pai, que por mais que nós venhamos ler 30 vezes, algumas coisas vão nos fugir. Mas sabemos que se o teu Espírito nos revelar, Deus, sairemos daqui completamente diferente como nós entramos. O desejo do meu coração esta noite, junto com toda a tua igreja, é que apenas uma palavra, Senhor, apenas uma palavra tua, uma palavra vindo do teu trono, venha sobre a vida de cada um de nós, trazendo um desconforto, assim como foi na vida de Jonas. Mas não um desconforto para nos colocarmos num ambiente como de Jonas, com raiva, mas um desconforto para que possamos entender de fato que muitas vezes o desconforto é o motivo principal da nossa transformação. Nos ajuda a entender isso nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte. Se você ler com calma, eu dei um tema: arrepender é melhor do que irar-se. Se você ler com calma, Deus fala sobre a raiva de Jonas nesse capítulo 4 por 3 vezes. E eu tenho meditado muito sobre isso e acho que você também já deve ter vivido isso. Essa semana foi uma semana bem tensa para mim, uma semana difícil, uma semana com alguns problemas que se levantaram, alguns ventos fortes. Ontem, quando eu cheguei aqui na oração, eu estava orando e eu comecei a orar, e no meio da oração a minha voz começou a embargar. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa casa que perceberam que
que precisavam intervir e começaram a orar por mim ontem. Eu quero agradecer publicamente a você. Porque o fato de eu ser pastor não quer dizer que eu estou sempre forte. Existem momentos que a gente está fraco e a gente precisa de oração. A gente precisa de ajuda. Mas uma coisa que eu tenho sentido esses dias no meu coração também é uma ira, uma raiva. Algumas situações têm me trazido um certo desconforto, uma certa tristeza, uma certa angústia. E tem me levado muitas vezes a um sentimento ruim que é de raiva, de ira. Eu tenho pedido a Deus para tirar isso do meu coração, porque isso não vai me alimentar, isso não vai trazer alegria para mim, isso não vai trazer resultado bom. E o Senhor me deu uma palavra hoje. Eu quando estava lendo o livro de Jonas de novo hoje à tarde, agora no final do dia, Deus falou muito comigo sobre arrepender é melhor do que irar-se. O que Deus começou a falar comigo é que, mesmo eu achando em alguns momentos que eu estou certo, ou de repente até errado, mas a minha ira não vai me levar a lugar nenhum, mas o meu arrependimento vai trazer algo do coração de Deus para a minha vida. Deus vai ver através do meu arrependimento genuíno, que o lugar em que eu me encontro hoje não é o lugar que eu escolhi estar, mas é o lugar que os meus sentimentos me levaram. Você está comigo aqui essa noite? O que eu quero compartilhar contigo essa noite é que muitas vezes as nossas emoções, muitas vezes não, a maioria das vezes, as nossas emoções nos traem a ponto de nos levar para um lugar, nunca foi o lugar que Deus quis que estivéssemos. Mas por causa do desconforto, da ira, da raiva, da tristeza, das decepções, acabamos entrando em um lugar que não é o lugar que Deus tem para nós. E por nós entrarmos neste lugar, muitas vezes é difícil sair dele. Porque entrar é muito fácil, mas sair de um lugar de onde você nunca desejou estar é muito difícil. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito de Deus falou muito ao meu coração sobre isso. 3 vezes, eu estava agora lendo o texto e 3 vezes eu não tinha atentado para isso. Eu agora lendo o texto, eu vi que 3 vezes a Bíblia fala sobre a raiva de Jonas. Por 3 momentos a Bíblia fala sobre a raiva de Jonas. Então Jonas, ele vai para uma missão mesmo contra a vontade dele. Ele cumpre a linguagem NTLH, a versão NTLH fala que quando ele desce para Tarsis, na verdade nada mais é do que a Espanha. Então Jonas, ele desce até Jope. No capítulo 1 diz que ele desce a Jope, ele pega um barco, ele paga uma passagem para ir para a Espanha, quando na verdade Deus mandou ele ir para Nínive. E muitas vezes a gente já ouviu muitas pregações dizendo que o grande peixe engoliu Jonas, pegou Jonas, aí foi lá e cuspiu Jonas em Nínive. E eu estava ali agora conversando com um amigo e a gente estava junto estudando ali. E se você ler com calma, se você entrar na internet, você vai perceber que não existia possibilidade do peixe cuspir Jonas em Nínive, porque Nínive não era um lugar onde tinha um mar, um lugar marítimo. Nínive é uma cidade afastada. O mar Mediterrâneo, ele fica aproximadamente 600 quilômetros de Nínive. Então o que eu posso entender, creio eu no meu espírito, é que o mesmo peixe que pegou Jonas, levou Jonas de volta para Jope, o mesmo lugar de onde ele saiu. E ali de Jope, Jonas teve que ir andando, provavelmente foi andando até Nínive, 600 quilômetros, ou de repente em cima de algum animal, mas não importa como ele chegou, mas ele teve que caminhar tudo de volta até Nínive. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que muitas vezes a gente está em um lugar e Deus nos chama para ir para outro lugar, mas às vezes as nossas emoções, a nossa raiva, a nossa ira, o nosso desconforto, as nossas emoções, elas são tão conturbadas que nós saímos do lugar que é onde nós estamos, e ao invés de nós irmos para o lugar onde Deus nos mandou, a gente acaba descendo e entrando em um lugar onde as nossas emoções nos levam. E quando a gente chega nesse lugar, é muito duro, mas eu preciso te falar que a única coisa que vai acontecer é que em algum momento da nossa história, provavelmente a gente não vai ser engolido por um grande peixe, mas alguém vai ter que nos confrontar, nos lançar uma palavra de confronto e nos mostrar que o lugar onde nós estamos nunca foi o lugar que Deus desejou para nós. Vamos ter que voltar e talvez andar como Jonas, 600 quilômetros, ou talvez 1 quilômetro, ou talvez até 3, 4, 5, 10 anos da nossa vida.
para voltar num lugar, um ponto de encontro, para que nós possamos ir de fato para o lugar onde Deus tem para nós. Por isso que em alguns momentos a gente acha que as coisas não estão acontecendo, não é porque elas não estão acontecendo, é porque nós estamos no lugar errado. Então as coisas não vão acontecer no lugar onde nós estamos. E eu não falo de um lugar geográfico, eu falo de um lugar no espírito. Eu não falo de um lugar físico, eu não falo de uma casa, eu não falo de um trabalho, eu não falo de uma família, eu falo de um lugar em Deus. Quando nós saímos deste lugar aonde Deus queria que estivéssemos, e nós vamos para um lugar aonde muitas vezes nós descemos, nós precisamos retornar ao ponto de partida. E aqui no ponto de partida, entenda isso, aqui não é o teu resultado, aqui é onde tudo começa. Você muitas vezes tem que voltar para um lugar de onde você saiu, para que tudo comece a partir daqui. Então Jope foi o lugar aonde Jonas desceu, pagou uma passagem, pegou um barco e foi até um lugar. Lugar esse que Deus nunca esteve. Pastor, seja mais claro, me diga o que você está pensando, o que Deus tem falado contigo. Eu preciso compartilhar contigo aquilo que o Senhor falou ao meu espírito. As nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas vezes, nos fazem ter decisões, ter atitudes que não são condizentes com aquilo que Deus tem para nós. Vivemos em comunidade, vivemos reunidos, e dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, de um relacionamento, vamos ter algumas decepções, não vamos concordar com algumas coisas, talvez vamos pensar diferente de alguém, mas o fato de nós pensarmos diferente, pensarmos de uma forma extrema, não nos dá o direito de julgar alguém, ou falar mal de alguém, ou pensar alguma coisa de alguém. Porque quando nós pensamos desta forma, estamos fazendo como Jonas, afundando, afundando, afundando e afundando. Quanto mais saímos do propósito de Deus, que é a unidade, que é liberar a bênção sobre nós, é nos fazer andar em retidão juntos. Entenda uma coisa, nós fazemos parte de um exército, onde a Bíblia diz que o general é Cristo. E o general, quando você vai ver, vai olhar para as forças armadas do nosso país, existe um comando, e quando esse comando é feito, as pessoas que estão abaixo desse comando, elas não vão para a batalha se elas estiverem dispostas a ir. Elas vão para uma batalha, estando satisfeitas ou não, elas fazem parte de um exército. E elas vão para uma batalha, simplesmente obedecendo a voz de comando daquele general. Você está comigo aqui? Nós fazemos parte de um exército do Deus vivo na terra. A nossa vida, ela é uma guerra. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas nós vivemos uma guerra diariamente. O inimigo da nossa alma quer nos destruir todos os dias. As nossas emoções são contrárias àquilo que Deus tem para nós. Os nossos sentimentos muitas vezes nos traem do lugar aonde Deus quer nos levar. As nossas decepções, cada dia mais, vão nos levando para um lugar que, ao invés de ser o lugar de Nínive, vão nos levando para a Espanha, para Tarsis. Vão nos fazendo descer, 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 descer e descer. Porque eu costumo dizer aqui na igreja que o inimigo não quer que você faça a vontade dele, o inimigo quer que você faça a sua vontade. Porque quando você faz a sua vontade, você deixa de fazer a vontade de Deus. Porque existe a vontade soberana de Deus, existe a nossa vontade. Existe um propósito de Deus, existe o nosso propósito. Eu conversava ainda há pouco com os homens ali na frente, e eu estava dizendo para eles que quando você tem Deus como o final da tua história, como o alvo principal da tua vida, você vai andar por essa terra entendendo que as coisas dessa terra nunca vão te comprar, porque o teu alvo sempre foi Cristo, sempre foi o Senhor. Quando você mira o Senhor como teu alvo, você continua caminhando, e por mais que as pedradas que aconteçam na tua história, você continua mirando em Deus, sabendo que Ele é o final da tua história, e não o meio do caminho, nem tampouco o começo. Agora, quando você anda nessa terra, entendendo que Jesus, Ele é o meio do caminho, você provavelmente vai querer andar com Jesus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode te oferecer para o final daquilo que você espera. Quando Jesus, Ele é o meio do caminho, quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele diz que Ele é o caminho, mas Ele diz também que Ele é a chegada. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que vida é essa? A vida eterna.
Mas quando nós temos Jesus como meio do caminho, a gente anda nessa terra querendo que Jesus entre dentro da nossa história e nos ajude a conquistar a casa que tanto desejamos. Que Jesus nos ajude a conquistar o emprego que tanto sonhamos. Que Jesus nos dê o marido que tanto vocês sonham. A mulher que muitos aqui desejam. O carro, o barco, o trabalho. Quando Jesus é essa pessoa do meio do caminho, o teu objetivo principal nunca é Jesus. O teu objetivo principal é saciar as necessidades da tua vida. Em outras palavras, cada vez mais você está indo para a Espanha, está indo para Tarsis, e você não está percebendo. Você vai descendo, porque Jesus, na verdade, ele não é Tarsis, ele não é Nínive. Jesus, na verdade, ele é o barco que você paga para entrar nele, para te levar para o lugar que você deseja ir, não que ele quer que você vá. Você está comigo aqui? Mas quando você entende que Jesus, ele é o final da tua história, ele é o lugar principal aonde você vai encontrar, nós temos que andar nesta terra entendendo que nós fazemos parte dele, andamos por esse mundo, mas não fazemos parte dele. Esse mundo, ele vai fazer parte da nossa história, mas ele não pode ter nenhum tipo de crédito sobre nós. Somos forasteiros, estamos aqui como peregrinos em terra alheia. A nossa pátria é o céu, a nossa pátria não é a terra. Por isso, o que precisa nos governar não são as leis terrenas, são as leis do céu. Precisamos respeitar as autoridades da terra, sim, porque isso é bíblico. Mas não são as leis terrenas que vão nos governar. Por isso a nossa esperança não pode ser o governo do Brasil. A nossa esperança é o governo de Cristo. Por isso a nossa esperança não é o STF. A nossa esperança é o Supremo Tribunal do Senhor. A nossa esperança não pode ser coisas terrenas, porque senão nós vamos nos decepcionar. Quando o Senhor falou ao meu coração sobre arrepender é melhor do que irar-se, porque a palavra de Deus diz que irai-vos, mas não pequeis. Você pode até ter o direito de se irar, mas você não pode permitir que essa ira se transforme em pecado dentro de você. E se nós não vigiarmos, eu estou te falando isso como pastor desta casa. Talvez te choque a verdade que eu estou te dizendo, mas essa semana, eu fiquei com tanta ira com algumas coisas, eu fiquei tão irado com algumas coisas, que quase que eu me permiti entrar em um lugar onde Deus nunca quis que eu entrasse. Quase eu tomei algumas decisões que eu não deveria ter tomado, porque todas as vezes que a gente toma uma decisão com cabeça quente, a gente faz bobagem. E talvez você me pergunte, mas pastor, isso também acontece contigo? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, acontece também comigo. Isso acontece também comigo, acontece também com os pastores dessa casa, acontece também com os pastores de outra casa, acontece com qualquer pessoa na terra. Porque enquanto morarmos aqui neste lugar, nós vamos continuar tendo problemas. As pessoas nos decepcionam, as pessoas nos traem, as pessoas nos caluniam, as pessoas falam mal da gente, as pessoas fazem tantas coisas. E se nós olharmos para esse ambiente, nós não vamos conseguir chegar no lugar onde o Senhor tem para nós. Por isso Jonas, o livro de Jonas é um livro muito rico em detalhes, porque perceba uma coisa, Jonas, ele tinha uma ira no seu coração, ele chegou ao ponto de dizer no capítulo 4, fala assim, Senhor, eu sabia, por isso que eu não queria ir para Nínive, eu sabia que tu ia perdoar esse povo. Jonas, ele cumpre um chamado, mas ele não concorda. A Bíblia diz que ele vai para fora da cidade, e ele fica olhando para a cidade para ver o que ia acontecer. No fundo, o desejo de Jonas, depois de ter pregado a palavra em Nínive, é que o povo não se arrependesse. A mensagem de Jonas é, faltam 40 dias, se arrependam. Jonas não fica pregando a mensagem 3, 4 vezes, Jonas lança uma mensagem somente. Jonas lança uma mensagem, a mensagem que Jonas lançou estava carregada da glória de Deus, por mais que Jonas não quisesse falar daquilo. Por isso eu costumo dizer que não tem a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Não tem a ver com quem fala, mas tem a ver com quem sela a mensagem.
Quando você libera uma mensagem, que essa mensagem vem direto do céu, ela vai carregada do Espírito Santo. E quando você fala para uma pessoa, Jesus te ama, aparentemente é uma coisa simples, mas quando ela vem carregada, chancelada com o céu, ela bate no coração da pessoa e transforma a vida. Por isso de nada adianta você separar um sermão, vir com muitas palavras do grego, do hebraico, vir com a tradução, vir dizendo detalhe por detalhe o que é, se o Espírito não selar a tua mensagem, é apenas uma mensagem. Jonas, ele, por mais que não tivesse entendido, uma coisa que me chama muita atenção é que Jonas, mesmo não concordando no primeiro momento, depois ele se rende. E outra coisa que me chama muita atenção é que no capítulo 2, lê na tua casa, Jonas faz uma oração a Deus. Ele pede a Deus para ter misericórdia dele, mas ele mesmo não teve misericórdia do povo. Assim somos nós. Muitas vezes nos rendemos diante do Senhor por causa dos nossos pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, atende as minhas súplicas, mas muitas vezes nós não atendemos as súplicas daqueles que estão do nosso lado. Queremos a misericórdia de Deus, mas não conseguimos ter misericórdia com quem está conosco. Não conseguimos ter misericórdia daqueles que nos ofendem. Não conseguimos ter misericórdia daqueles que acabam agindo de uma forma errada conosco. O que eu quero trazer ao teu coração essa noite é que nós precisamos aprender até a mente de Cristo. Se o Senhor, eu queria que você de vez em quando fizesse essa pergunta para você. Se o Senhor estivesse no meu lugar, o que Ele faria agora? Antes de tomar alguma decisão na sua vida, você se pergunte, faça uma pergunta para você mesmo. Se o Senhor estivesse no meu lugar, o que Ele faria agora? Será que Deus ia agir da forma como você está pensando em agir? Será que Deus vai falar aquilo que você está pensando em falar? Será que Deus vai trazer alguma situação naquele momento de desconforto como você gostaria de trazer? Porque a história de Jonas é exatamente a tua história e a minha história. A história de Jonas, ela fala por si só. São 4 capítulos somente, mas 4 capítulos muito profundos. O livro de Jonas é um livro rico em detalhes, porque Jonas, ele foi chamado não para salvar uma pessoa. Lembra quando Jesus, ele entra no barco com os discípulos e fala assim, vamos atravessar o mar da Galileia, vamos atravessar o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. Vamos aonde, Senhor? Vamos lá do outro lado, vamos salvar um camarada chamado Gadareno. Jesus atravessa um lago inteiro, enfrenta tempestades para chegar do outro lado para salvar um homem. Só que esse homem que Jesus salvou 10 cidades de Decápolis. Só que agora Jesus está pedindo para que um homem, pega isso no teu espírito, Jesus atravessa um lago para salvar um homem, e esse um homem salva 10 cidades. Agora Jesus está mandando Jonas, que é um homem, salvar uma cidade inteira. E esse homem acha que o fato daquela cidade viver daquela forma não merece a misericórdia de Deus. Quem somos nós para julgar aquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que deve e aquilo que não deve? Quem somos nós para poder intervir em um plano poderoso de Jesus nessa terra? Pastor, isso é muito legal, mas como obedecer a Deus se nós não sabemos de fato o que Jesus espera de nós? Engano seu. A palavra de Deus diz que aquele que é carnal discerne as coisas da carne, aquele que é espiritual discerne as coisas do espírito. Não precisa levantar a mão. No domingo agora eu convoquei a igreja pedindo para entrar no jejum. Não precisa levantar a mão. A pergunta que eu vou fazer é: quantos entraram nesse propósito? Nós queremos os resultados, mas não queremos pagar o preço. Nós queremos chegar em um lugar, eu estou te falando isso porque eu estou no propósito. Nós queremos chegar em um lugar, mas nós não queremos pagar o preço de chegar a esse lugar. Nós queremos as bênçãos que Deus tem para nós, mas não queremos fazer a nossa parte. E deixa eu te falar algo nessa noite. Se você não separar tempo de jejum e oração na tua vida, você nunca vai conseguir entender aquilo que o Senhor tem para você. Eu posso subir aqui 50 vezes, pode qualquer pastor subir aqui 50 vezes, trazer a melhor mensagem do mundo, não vai mudar a tua vida, porque não tem a ver com a mensagem que se traz, mas tem a ver com o poder da mensagem sobre você. E detalhe, o poder da mensagem tem a ver principalmente com a terra onde essa mensagem cai.
Porque quando essa terra ela é adubada, ela é preparada, essa terra, a Bíblia diz que ela vai gerar 30, 60 e a 100 por um. Ela vai frutificar de acordo com a forma como a semente, como a palavra cai sobre o teu coração. E você só vai entender os projetos de Deus para a sua vida se você aprender a cada dia mais se tornar espiritual. Um homem carnal nunca vai conseguir discernir as coisas do Espírito. Eu não estou saindo daqui para ir na Guatemala para ver uma obra. Não. Eu estou saindo daqui para ir na Guatemala para entender o lugar profético que aquele povo aprendeu a viver. É completamente diferente. Eu não jejuei porque eu sou bonzinho. Eu jejuei porque eu estou indo para uma guerra. Eu estou indo para um lugar, eu não estou indo passear. Eu estou indo entender naquele lugar aquilo que o Senhor, através da vida daqueles homens, vai falar ao meu espírito. Porque de nada adianta eu chegar em um lugar, ficar deslumbrado com um estádio como aquele, uau, que coisa mais linda, e não entender o lugar profético onde o Senhor quer me levar. Aquilo não vai passar de uma grande exibição, de uma grande construção. Construções grandes eu tenho aos montes aqui no Brasil, eu não preciso para Guatemala. Tem ali em São Paulo, ali, Templo de Salomão. Tão suntuoso, ou até mais do que esse templo. Mas não tem a ver com o lugar. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Não tem a ver com a construção, tem a ver com aquilo que está dentro da construção. Tem a ver com algo muito mais profundo que uma construção. A construção é o resultado daquilo que aqueles homens estão carregando. A construção não é o propósito maior. A construção, eu costumo dizer que a nossa vida, ela é o extrato do nosso secreto com Deus. A tua vida no teu secreto vai determinar em público quem você é. Por isso que ao invés de você ficar reclamando das coisas que estão acontecendo, aprenda hoje a mudar a tua forma de pensar e principalmente de agir. Uma vida com Deus não tem a ver com algo que você vai receber na igreja, não tem a ver com a tua intimidade com Deus. Uma vida com Deus tem a ver com uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida no secreto. Aprenda a se submeter às autoridades que estão sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que a rebeldia, ela é igual, ela não diz que é parecida, igual a pecado de feitiçaria. Rebeldia é você não andar em aliança com alguém que Deus colocou sobre a tua vida. Rebeldia é você não entender o lugar aonde Deus quer te levar, e você quer ir para o lugar aonde o teu coração quer levar você. Por isso as tuas emoções muitas vezes vão te levar para dentro de um lugar aonde você provavelmente vai ser traído pelas tuas próprias emoções. Por isso um homem ele é feito de corpo, alma e espírito, tricotomia. O teu corpo pode estar muito bonito, você pode estar malhando, está cheio de músculos, está exibindo na academia, tira foto, mas um dia está pago. Quem conhece isso? Está pago. Está pago. Isso é muito legal, você tem que cuidar do teu corpo, claro. A Bíblia diz que ele é o templo do Espírito Santo. Mas de nada adianta ter um corpo perfeito se o Espírito está completamente estragado. De nada adianta ter um corpo perfeito, um Espírito mais ou menos, as emoções completamente dilaceradas. Por isso tudo na vida é o equilíbrio. Não é 8 nem 80, é ficar no meio do caminho. Você precisa ter um corpo saudável, uma mente cauterizada no altar de Cristo, e as emoções completamente equilibradas com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque em algum momento da tua história, o inimigo da tua alma vai fazer com que você se ire, você se irrite, e quando você se irrita e você se ira, provavelmente o teu próximo passo é a tua queda, é o teu desgaste e é o lugar onde Ele quer te levar. Por isso eu quero nessa noite, em nome de Jesus, eu peço que você entenda atrás de uma mensagem curta de Jonas, que você entenda que o que Cristo tem para você é muito maior do que você imagina. Por isso a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Por isso a Bíblia diz que, Efésios 3:20, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Então aquilo que você deseja, o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Porque não tem a ver com aquilo que você pensa, mas tem a ver com os pensamentos que Ele coloca sobre você. Não tem a ver com as tuas vontades e os teus desejos, mas tem a ver com os desejos e as vontades que Ele tem para a sua vida e que Ele coloca sobre ti. Mas como entender esses desejos e essa vontade, se você anda em um lugar onde, ao invés de você estar no ponto de partida, de onde o Senhor pediu que você saísse, você está se afastando cada dia mais do lugar de saída e não do lugar de chegada. Porque o lugar de partida é o lugar de onde você saiu para poder ir para um outro lugar. Por isso, quando Deus tem uma promessa para a gente, Deus tem um caminho para nós. E quando a gente sai desse caminho, a gente anda por um outro caminho, nós vamos perder tempo de chegar num lugar onde não é o lugar que Deus tem para nós. Vamos ter que voltar todo esse caminho para voltar para o ponto de partida. E aí do ponto de partida vamos conseguir chegar ao nosso destino. Por isso que para muitos parece que está demorando. Não, não está demorando. Você simplesmente saiu do lugar onde você nunca deveria ter saído. Ou melhor, deveria ter saído, mas deveria ter ido para o lugar onde Cristo queria que você fosse. E não para o lugar onde as tuas emoções levaram você a chegar. Você está comigo aqui? Eu creio firmemente, mas firmemente, que quando Deus nos deu uma palavra para esse ano, sobre o ano da maturidade, isso não foi uma coisa qualquer. Deus está nos levando a pensar em algumas coisas e saber aonde nós queremos chegar. Porque para chegarmos no lugar aonde Cristo tem para nós, nós precisamos ser muito maduros na fé. Nós precisamos ser muito maduros na fé. E eu não falo só da igreja, eu falo da liderança, eu falo de todos nós. Nós precisamos entender o lugar aonde o Senhor quer nos levar, para que possamos ter uma maturidade suficiente de entender que muitas vezes algumas atitudes erradas vão fazer com que nós possamos, ao invés de ir para o lugar aonde Deus tem para nós, nós vamos cada vez mais nos afastar do lugar que Ele quer nos levar. Por isso a maturidade na vida de um homem, conversava com os irmãos lá em cima ainda há pouco. Se hoje eu tivesse a maturidade, quando eu casei, a maioria dos desconfortos, das confusões que eu tive no meu casamento, não teria mais. Porque você vê que, quando a gente é menino, Paulo fala isso em 1 Coríntios, quando nós somos menino, nós agimos como menino. Ela me espetava, eu espetava ela, ela me espetava, eu espetava ela. Porque a gente ficava disputando quem era o mais forte na relação. Hoje, eu entendo claramente, ela também, que nós não somos adversários, nós somos parceiros, fazemos parte do mesmo time. Que quando eu trago algum tipo de desconforto para a vida dela, eu estou trazendo para a minha própria. Hoje eu tenho tranquilidade de falar para você que quando ela perde, eu perco junto com ela. Quando ela ganha, eu ganho junto com ela. Então, quando acontece algum tipo de conflito, a gente entende perfeitamente que o conflito não tem a ver com ela, não tem a ver comigo, mas tem a ver conosco. Não tem a ver com ela me atacar, mas tem a ver com eu me permitir ser atacado por ela. Você está comigo aqui? Então, quando essa maturidade chega, a gente começa a entender o lugar aonde nós queremos chegar. Por isso Jonas, ele age como um menino, ele está com raivinha. O texto fala 3 vezes, ele está com raivinha, e por ele não concordar com aquilo que Deus queria fazer sobre Nínive, ele vai, fica aborrecidinho, faz biquinho, e ele desce para Jope, e de Jope ele continua descendo cada vez mais, como eu disse no domingo. Ele desce para Jope, de Jope ele desce para o porão, do porão ele desce para o mar, e do mar ele desce para a profundeza do mar. Porque quando você está aborrecidinho, as tuas emoções vão te levar cada vez mais a descer, descer, descer e descer. E só existe uma forma de voltar a subir. Capítulo 2 de Jonas. Senhor, em outras palavras, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui vivendo tudo isso porque eu sei que é fruto das minhas emoções completamente equivocadas. Então me ajuda a sair desse lugar. Entenda bem, mesmo não concordando com aquilo que o Senhor tem para fazer em Nínive. Perceba que Jonas, ele não muda a forma dele de agir com Nínive. Mas o fato dele clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de Jonas e tira Jonas das profundezas do mar e leva Jonas de volta até, não diz o texto, eu creio que provavelmente trouxe ele de volta para Jope. E de Jope ele teve que descer ali em Jope, para que dali de Jope ele pudesse andar aproximadamente 600 quilômetros para chegar em Nínive. Jonas provavelmente estava bem perto de Nínive.
se afastou, teve que voltar tudo novamente, perdeu tempo, mas teve que fazer exatamente conforme o Senhor pediu que fizesse. Porque as coisas não são do teu jeito, meu irmão e minha irmã, as coisas são do jeito de Deus. Se nós entendermos isso, por isso quando o Salmo 139 diz que nós éramos matéria informe no ventre das nossas mães, ele já havia escrito linhas a nosso respeito. Se nós entendermos isso e entrarmos nas linhas do Senhor, nós viveremos o melhor desta terra. Porque um Deus maravilhoso como é, Ele jamais escreveria linhas de derrota para mim e para você. As derrotas na nossa vida, você pode ter certeza no teu coração, tem a ver com as tuas linhas e não com as linhas do Senhor. Os ventos que você vive na tua história, não tem a ver com o Senhor, mas tem a ver com as tuas decisões. Ah, pastor, mas espera aí. Você leu domingo que o vento, quem fez o vento lá contra o barco de Jonas foi o Senhor, foi. Mas o vento só veio na vida de Jonas, porque Jonas desobedeceu o chamado de Deus. Se ele tivesse obedecido, provavelmente não tinha vento. Se tivesse vento, era vento para empurrar ele para o propósito. E não para jogar ele contra. Porque quando a gente entende o que Deus tem para nós, o projeto de Deus é cada vez mais empurrar a gente. No sábado eu falei aqui sobre o workshop. Eu falei que as oportunidades, elas aceleram o nosso processo para chegarmos até o nosso destino. Mas elas não podem ser o combustível principal das nossas emoções. Resumindo, de vez em quando vai aparecer alguma oportunidade na nossa vida para que nós possamos acelerar o processo da nossa vitória. Mas não são as oportunidades que vão fazer com que a gente fique vivendo de oportunidade em oportunidade. A gente vai viver de vida após vida. E as oportunidades, quando aparecerem, só vão acelerar aquilo que o Senhor tem para nós. Você está comigo aqui? Os irmãos que vão lá para Guatemala comigo, vem aqui, por favor. Gostaria que você estendesse a sua mão, minha esposa vai orar. Estenda a sua mão para cá, por favor. Nos abençoa aqui, você. Que o Senhor traga sabedoria sobre nós. Que não seja uma viagem qualquer, mas que seja uma viagem missionária, uma viagem profética. Que cada um de nós possa receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos revelar. Esse é o desejo do nosso coração. Ora, filho. Deus amado, Deus querido. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nessa casa. Nós sabemos que nós estamos diante de uma grande obra, meu Pai. Esses homens estão indo ali para espiar algo que o Senhor já fez naquele lugar. Porque eu creio que o que o Senhor vai fazer na cidade de Belém não se trata de algo maior ou melhor, se trata de algo grandioso, Senhor. Se trata de algo sobrenatural que o Senhor vai estabelecer sobre o Rio de Janeiro, meu Pai. Nós sabemos que não se trata de uma construção física, mas algo espiritual, algo profético, meu Pai. Algo que o céu quer fazer nesse tempo, nessa estação. E nós estamos aqui, Senhor, honrados de poder participar de algo que o Senhor vai fazer no Rio de Janeiro, meu Pai. De algo que gerações vão ser alcançadas, meu Pai. Muitas vezes nós temos ideias do que vamos fazer, mas vidas serão libertas, famílias serão reconstruídas, pessoas serão curadas naquele lugar, e pessoas vão passar ali e vão poder ver que só o Senhor é Deus, que é o Senhor que fez aquilo ali, que as maravilhas que nós vamos ouvir daquele lugar, só pode ter sido de Deus, só pode ter sido Deus daquele lugar. Senhor, estamos diante de uma grande obra, e nós sabemos que os Sanbalate e Tobias vão se levantar para tentar distrair, meu Pai, para que essa construção venha a ser paralisada, mas nós queremos repreender todo espírito que vai tentar distrair, Senhor. Abra os olhos espirituais, Senhor, do teu filho, que ele não perca a visão, que ele não perca as medidas, Senhor, espirituais, que vão ser a base, Senhor, daquela construção, meu Pai. Eu repreendo todo espírito de contenda, todo espírito de perturbação. Renova as forças do meu marido, meu Pai. Dê ânimo, Senhor, que a tua fé não venha a ser abalada, meu Pai. Que as notícias não venham trazer, Senhor, nenhum tipo de contenda, meu Pai. Nenhum tipo de fraqueza, nenhum tipo de tristeza ao coração dele, meu Pai. Mas que ele entenda que é a obra do Senhor, que é o Senhor que começou a boa obra e o Senhor que é fiel para terminar.
Dê visão espiritual quando ele chegar naquele lugar. Abre os olhos espirituais, dê ideias, meu Pai. Dê projetos, meu Pai. Leve as pessoas que têm que estar naquele lugar, ajudando eles a conduzi-los, Senhor, para que entenda tudo aquilo que o Senhor fez naquele lugar e tudo aquilo que o Senhor já está fazendo na cidade de Belém, porque eu creio que anjos já estão se movendo a favor. Essa construção já está começando primeiro em nós, Senhor. Nos leva a um outro nível de maturidade, meu Pai, para que nós não venhamos perder tudo aquilo que o Senhor vai fazer naquele lugar. Em nome de Jesus, conduza esse avião, meu Pai. Que nada venha sair do teu controle. Conduza, Senhor, a vida daquele piloto, daquele copiloto, Senhor. Trabalha naquela aeronave, Senhor, que tudo esteja em perfeito estado. Guarde a vida dos seus filhos. Proteja a ida e proteja a volta. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amigos, fiquem em oração por nós, amém? Tenho certeza que domingo a gente vai passar vídeo aqui. 7 horas da manhã. É o primeiro culto lá. Eles têm 4 cultos no domingo. 12 mil lugares, tem 4 cultos no domingo. 7 da manhã começa o culto. 7 horas da manhã começa o culto. E você muitas vezes começa às 10 horas e chega atrasado. É só uma deixa só. Só uma deixa. Amém? Amém? Então eu creio que coisas grandes vêm por aí. Amém? Interessante que nós somos, a minha esposa estava orando, nós somos 11. Com o Espírito Santo nós somos 12. Amém? 12 espias. Mas eu creio que os 12 vão voltar com a mesma notícia. Não vai ter 2 que vem voltar esquisito, não. Só com a mesma uma notícia, os outros 10 conta, não. Eu creio que os 11 vão voltar com o mesmo pensamento. Amém? Ó, que Deus abençoe. Eu creio que domingo vai ter um culto poderoso de manhã e à noite. Venha para cá. Se Deus permitir, a gente vai estar lá, mas a gente vai entrar ao vivo com vocês aqui. Amém? Eu vou tentar passar todas as imagens, tudo da viagem. Vai acompanhando lá no nosso Instagram, tá? Eu tenho certeza que vai ser um momento profético na nossa vida. Amém? Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa muito legal vai acontecer. Eu creio muito nisso. Amém? Quê? Eu vou tentar fazer online. Davi, eu acho que consegue aí. Vou tentar aí. Vamos falando que de repente domingo, na hora do culto, a gente entra online aqui com vocês. Amém? Deus abençoe. Tamo junto. Amo vocês. Vá em paz, vá feliz. Que os anjos do Senhor estejam acampados sobre a tua vida. Em nome de Jesus.